No arquivo das guerras, onde todos os dias resgatamos histórias que desafiam a lógica e a própria condição humana, há relatos que ultrapassam coragem, disciplina ou heroísmo. Alguns parecem impossíveis até para a ficção. E hoje, você vai conhecer um dos mais chocantes já registrados na FEB. A história de um médico brasileiro que, encurralado em meio ao fogo inimigo e vendo seus homens morrendo sem atendimento, tomou a decisão mais brutal que um ser humano pode tomar: amputar a própria mão para continuar salvando vidas. Um ato tão extremo, tão inacreditável, que mudou o destino de 12 soldados naquele dia e marcou para sempre os bastidores da guerra. Prepare-se para ouvir algo que ninguém teria coragem de inventar. A neve caía pesada sobre a encosta quando o grupo avançou, passo por passo, lutando contra o vento gelado. A artilharia alemã tinha destruído a trilha minutos antes, e agora o destacamento brasileiro se via preso num vale estreito, com duas opções igualmente fatais: recuar por terreno exposto ou tentar uma subida que nem mulas conseguiriam realizar. No meio daquela confusão, o médico da companhia, Tenente Álvaro Nascimento, tentava manter os nervos sob controle enquanto verificava bolsas de primeiros socorros e organizava faixas, ampolas, seringas. Ele sabia que aquele seria um dia difícil, mas não imaginava que seria o mais decisivo de sua vida. Os primeiros gritos surgiram como estalos no ar. Um soldado fora atingido por estilhaços na perna. Outro caiu logo em seguida, com o ombro partido por uma bala perdida. A patrulha se jogou atrás de rochas, mas o fogo inimigo vinha de cima, ricocheteando no chão congelado e levantando pequenos sprays de gelo e lama. Não havia como se mover. Estavam presos. E o médico também estava. Álvaro sabia que ali não existiam médicos e combatentes separados. Todos eram apenas alvos esperando o próximo disparo. E mesmo assim, ele se ergueu para atender o primeiro ferido. Não pensou. Apenas agiu. O disparo que atingiu o médico veio tão rápido que ninguém viu. Ele sentiu um impacto brutal na mão esquerda, seguido de uma dor que queimava como ferro quente. Caiu de joelhos, instintivamente pressionando a ferida. Quando olhou, quase desmaiou. O tiro tinha atravessado a palma e destruído parte dos ossos. Sangue jorrava sem controle. Ele tentava fechar os dedos, mas a mão não obedecia. Era como se tivesse virado um peso morto preso ao braço. Um dos soldados tentou arrastá-lo para trás de uma pedra maior, mas Álvaro recusou. Não podia parar. Havia homens agonizando a poucos metros. Como médico, ele carregava o dever de mantê-los vivos. Era mais que juramento. Era identidade. Era missão. Mas como salvar alguém se seus próprios dedos não respondiam? Como improvisar um torniquete, aplicar morfina, suturar um sangramento? Se a mão que deveria fazer isso estava literalmente pendurada por músculos rasgados, a tempestade de artilharia parecia zombar dele. Cada explosão lembrando que o tempo estava acabando para todos. Um dos soldados feridos gritava por socorro, a voz fraca se apagando. E naquele instante, o médico tomou a decisão mais selvagem, mais impensável, mais irracional e, ao mesmo tempo, mais humana de toda a sua vida. Ele olhou para a própria mão destruída e entendeu que ela não servia mais, que estava atrapalhando, pesando, consumindo sangue e segundos preciosos, que se continuasse ali, ele perderia a consciência e os 12 feridos morreriam com ele. Então, fez algo que ninguém jamais imaginaria. Puxou o facão de um dos soldados e prendeu o braço entre duas pedras. Os soldados próximos olharam com horror, sem acreditar no que estava acontecendo. Um deles tentou impedi-lo, mas Álvaro berrou para que ninguém o tocasse. Era a vida dele contra a vida de muitos homens. Era uma equação impossível, e ainda assim para ele estava clara. Com os olhos ardendo de dor, saliva misturada com sangue no queixo, ele levantou o facão com o braço bom. Respirou fundo. E começou o corte. O som foi mais horrível que a dor. A lâmina rasgando carne, o estalo úmido de tendões partindo, o impacto seco quando bateu no osso. Ele tentou controlar a respiração, mas gritos escaparam. Mesmo assim, continuou. Não existia escolha. Não existia volta. Não existia amanhã se ele parasse.
E então, fazendo força contra a pedra, ele quebrou o osso da própria mão. O mundo rodou. A visão escureceu. Ele quase caiu inconsciente. Mas não caiu. Com o braço sangrando terrivelmente, ele improvisou um torniquete com o dente, os dentes apertando a fivela até quase quebrá-los. A mão amputada ficou caída na neve como um objeto estranho, absurdo, grotesco. Mas ele estava livre, e seus soldados ainda respiravam. Quando recuperou o fôlego, engoliu o gosto metálico da dor, ergueu a cabeça e disse com a voz rouca: "Está tudo bem, agora posso trabalhar." E voltou a atender os feridos, com uma única mão. A neve absorvia o sangue como se quisesse apagá-lo da história, mas nada conseguia esconder a brutalidade do que acabara de acontecer. Os soldados mais próximos estavam em choque. Alguns tremiam sem saber se era pelo frio ou pelo que tinham acabado de testemunhar. Outros tentavam desviar o olhar, incapazes de processar a ideia de que um ser humano, um médico, tinha arrancado a própria mão para continuar salvando vidas. Mas o tenente Álvaro não tinha tempo para reflexão, nem para horror, nem para o medo que deveria estar esmagando sua alma. Ele simplesmente se movia, e cada movimento doía, como se cada nervo de seu corpo estivesse sendo arrancado com alicate quente. Mesmo assim, ele trabalhava. Chegou até o primeiro ferido, um jovem de rosto pálido, atingido por estilhaços na coxa. O sangue escorria rápido demais. O médico se ajoelhou ao lado dele e abriu o kit com esforço. Tentar usar a outra mão, a inexistente, era um reflexo automático que o fazia se desequilibrar. Então ele prendeu as ferramentas entre os dentes, apoiou as ataduras no joelho e começou a trabalhar do único jeito possível, improvisando cada gesto com precisão quase impossível para alguém que acabara de passar por uma automutilação. O soldado ferido chorava, mas tentou sorrir quando viu o médico ao seu lado. "O senhor..." "Voltou", murmurou. "Voltei", respondeu Álvaro, respirando com dificuldade. "Fique comigo. Respire. Isso vai doer, mas você vai viver." As mãos dele, ou melhor, a única mão restante, moviam-se numa velocidade que parecia desafiar a dor. Ele aplicou uma injeção de morfina, depois pressionou a ferida com força. A neve tingiu-se de vermelho. O ferido arquejou e tentou se afastar, mas Álvaro o segurou pelo ombro com firmeza. "Olhe para mim. Aguente. Você precisa aguentar." A voz dele, trêmula, rouca, quase quebrando, ainda assim transmitia autoridade. Era impossível não obedecer. Quando terminou o curativo, ele não descansou, nem um segundo. Passou para o próximo soldado, depois o outro, como se estivesse em um hospital de campanha, e não no meio de um vale sob fogo inimigo. O tempo parecia distorcido, cada minuto durava um século, mas ele seguia em frente, sempre com o braço ensanguentado, pressionado contra o peito, para não perder mais sangue do que já tinha perdido. O terceiro homem tinha o tórax perfurado. O médico sabia que as chances eram pequenas, mas mesmo assim lutou. Apertou com pressas com o antebraço, usou os dentes para segurar gás enquanto aplicava pressão com a mão, depois amarrou tudo com bandagens improvisadas. Os soldados ao redor observavam como se estivessem diante de algo sagrado, ou terrível demais para acreditar. A certa altura, um deles, em puro desespero, tocou o ombro do médico. "Tenente, o senhor precisa parar. O senhor vai morrer." Álvaro ergueu o rosto. Estava pálido como mármore. Seus lábios tremiam. Suor e neve se misturavam na testa, mas os olhos queimavam com uma obstinação quase sobrenatural. "Eu paro quando eles estiverem fora de perigo", disse. "Não antes." E voltou ao trabalho. O som dos tiros ficava mais próximo, mais irregular. Era sinal de que os alemães estavam avançando pelas encostas, tentando finalizar o cerco. Mas naquele microcosmo da guerra, naquele círculo de pedras manchadas de vermelho, o tempo era regido apenas pela respiração dos feridos e pelos passos mancando do médico que ia de um corpo para outro. Em determinado momento, enquanto tentava ajustar um torniquete com a sola da bota e o antebraço, Álvaro quase caiu. O mundo girou. O ar fugiu dos pulmões.
Ele ouviu um zumbido agudo e reconheceu o início da perda de consciência. Um dos soldados correu para segurá-lo, mas ele ergueu a mão espalmada, ordenando que ninguém o tocasse. Ainda não, murmurou sem ar. Ainda não. Ele bateu o próprio rosto contra o ombro para se manter acordado. Respirou fundo, abriu os olhos com dificuldade e seguiu em frente. Como se o corpo fosse apenas um obstáculo, doloroso, frágil, mortal, e a mente fosse aço. O sétimo ferido estava em choque, tremia, falava coisas desconexas, convulsionava. Álvaro tentou estabilizá-lo, mas a agonia do soldado aumentava cada vez mais. Então, ele fez algo que apenas médicos experientes fariam sob terror absoluto. Falou com ele, tocou seu rosto, deu um comando simples, repetitivo, hipnótico, a única coisa que ainda conseguia segurar a vida daquele homem. Olhe para mim, eu estou aqui, você não vai morrer. Eu não deixo você morrer. Olhe para mim. E o soldado, de forma quase milagrosa, obedeceu. O fogo inimigo aumentava. A artilharia voltara a atingir o vale. O chão tremia a cada explosão. Fragmentos de pedra voavam como navalhas. Toda a neve ao redor estava tingida de vermelho e marrom. Era um cenário digno do inferno. Mas mesmo no inferno, havia alguém operando com uma única mão, pressionando feridas, cortando roupas, aplicando injeções, improvisando suturas com uma destreza impossível. E a cada vida salva, o próprio médico ficava mais fraco. A certa altura, sua visão ficou borrada. Ele piscou. Nada. Piscou de novo. Os rostos diante dele se tornaram vultos. O ar queimava a garganta. Seu corpo tremia. Ele sabia que estava chegando ao limite. O tipo de limite em que a morte começa a se aproximar para negociar. Mas havia ainda 5 homens vivos. 5 homens que dependiam dele. E enquanto restasse alguém respirando, Álvaro Nascimento não permitiria que o destino fosse decidido pelos alemães ou pela própria dor. Ele avançou para o 8º ferido, tropeçando, arrastando os pés, e continuou. O vento cortava como lâmina, carregando consigo o cheiro metálico de sangue misturado à pólvora. A cada passo, o médico brasileiro sentia o mundo se estreitar ao redor. A visão ficava turva, o som abafado, como se a própria guerra estivesse distante. Mas a dor permanecia ali, viva, pulsante, lembrando-o de que cada segundo a mais era um milagre arrancado à força. O 8º soldado estava inconsciente, com uma perfuração profunda no abdômen. Álvaro ajoelhou-se diante dele, mas ao apoiar o coto coberto pela bandagem improvisada no chão, a dor foi tão brutal que ele arquejou, quase tombando para o lado. Apertou os dentes até sentir a gengiva sangrar. Precisava manter a mente funcionando. Precisava ignorar o corpo que gritava por descanso. Com a mão restante, abriu o uniforme do homem e avaliou o ferimento. Era grave, mas não fatal. Não se ele atuasse rápido. Ele retirou o excesso de sangue com gaze, usou a borda da manta para manter o ferimento aberto e enxergá-lo melhor. Quando tentou pegar a pinça no chão, ela escorregou da neve por causa da tremedeira de seus dedos. Ele tentou de novo. Escorregou. Na terceira tentativa, segurou o instrumento entre os dentes e ajustou a posição com a mão. Era como operar dentro de um tornado. O médico prendeu a respiração, encontrou o ponto exato e começou a trabalhar. A cada movimento, sua mão tremia. A cada pressão, um jorro de dor subia pelo braço amputado, como se o corpo tentasse derrubá-lo à força. Mas ele continuava. Era quase como se o instinto médico tivesse assumido o controle total, transformando-o em uma máquina de sobrevivência. Quando concluiu o curativo, o 9º ferido começou a chamar por socorro com voz fraca. O médico virou-se e viu o homem segurando o próprio pescoço, onde um estilhaço havia se alojado. Era um ferimento traiçoeiro, o tipo que parece pequeno, mas sangra por dentro. Álvaro cambaleou até ele, suas pernas falhando por instantes. O soldado tentava falar, mas só saíam sons roucos. "Shh", murmurou o médico, apoiando a mão no peito dele. "Eu estou aqui." Enquanto examinava o ferimento, percebeu que precisava agir com precisão extrema. A qualquer movimento errado,
O estilhaço poderia perfurar ainda mais a artéria. Ele aproximou o rosto, quase encostando a testa no ombro do ferido para estabilizar sua única mão. E então, com uma delicadeza quase impossível para alguém prestes a desmaiar, retirou o pedaço de metal. O sangue jorrou com força. Era agora ou nunca. Ele pressionou com todo o peso do corpo e amarrou o curativo usando os dentes para segurar a ponta da atadura enquanto enrolava. Durante todo o processo, sentia o mundo escurecer nas bordas da visão, como se estivesse olhando através de um túnel cada vez mais estreito. Mas quando o sangramento finalmente estancou, respirou fundo e encostou a testa no chão, exausto demais para se manter ereto por alguns segundos. Foi então que um novo som cortou o ar, um silvo agudo, rápido, mortal. Um projétil passou tão perto de sua cabeça que levantou neve sobre seu rosto. Ele levantou o olhar e viu no topo da encosta os capacetes alemães se movendo. O cerco estava se fechando. Os inimigos em formação avançavam com cautela, explorando cada rocha, cada árvore caída, aproximando-se centímetro por centímetro. Eram muitos, e eles sabiam que os brasileiros estavam feridos e vulneráveis naquela depressão do terreno. Um dos soldados, mesmo ferido, tentou erguer o fuzil, mas Álvaro colocou a mão em seu ombro. "Não desperdice munição", disse ofegante. "Primeiro salvamos vocês. Depois vemos como sair daqui." Era absurdo, irracional, quase suicida, mas ninguém contestou. Quando um homem, amputado à beira de um desmaio, ensanguentado até o cotovelo, ainda conseguia emitir ordens com aquela força, era impossível não obedecer. O 10º ferido estava gemendo perto de uma pedra grande, segurando o estômago onde havia uma abertura profunda. Álvaro se arrastou até ele, porque suas pernas mal respondiam. No caminho precisou se apoiar nas rochas para não cair de cara na neve. Seu corpo estava desligando, e ele sabia disso. Cada minuto a mais era uma batalha contra o próprio sangue que escorria sob suas roupas. Quando chegou ao soldado, o homem chorava. "Eu não quero morrer, eu não quero..." "Então não morra", respondeu o médico, com uma voz tão calma que parecia vir de outro lugar. "Eu estou aqui." Trabalhar naquele ferimento exigia força e precisão. Exigia 2 mãos. Exigia foco absoluto. Mas ele tinha apenas uma mão, quase sem forças, e uma mente que lutava para permanecer consciente. Ele usou o joelho para pressionar parte da ferida, posicionou o resto com os dentes e aplicou o torniquete de forma improvisada, usando a própria fivela da mochila do soldado como apoio. Era uma engenharia improvisada ali, em meio à guerra, e funcionou. Quando terminou, quase tombou de lado. Sua mão estava azulada pelo frio e pela perda de sangue. O coto latejava como se estivesse pegando fogo. A mão amputada havia desaparecido sob a neve, e ele nem sabia mais onde estava. Tudo o que restava era continuar. O 11º ferido estava desacordado, com o rosto pálido demais. Álvaro tentou levantá-lo, mas não tinha mais força. Seus músculos simplesmente não respondiam. Ele tentou de novo. Nada. O desespero tomou conta por um instante. Não pelo inimigo, não pela morte iminente, mas pelo medo de falhar justamente quando estava tão perto. Ele fechou os olhos, respirou fundo e murmurou algo que nenhum dos soldados jamais esqueceria. "Levanta, Álvaro. Levanta. Eles precisam de você." E ele levantou. Um último lampejo de energia percorreu seu corpo, como se a própria vontade fosse combustível suficiente. Ele segurou o soldado pela gola, examinou o ferimento na cabeça e aplicou o curativo, usando tudo o que restava de sua coordenação. Cada gesto parecia acontecer em câmera lenta. Cada respiração era uma luta, mas conseguiu. 11 salvos. Só faltava um. O 12º soldado estava mais distante, caído perto de uma árvore caída. O médico começou a se arrastar, literalmente arrastar, porque suas pernas haviam desistido por completo. A neve encharcava suas roupas e o frio entrava nos ossos como veneno. Os alemães desciam a encosta em marcha tática. O tempo acabava, a vida acabava, mas ele continuou, arrastando-se como um homem que se recusa a aceitar o impossível.
A distância entre o médico e o último soldado ferido parecia interminável. O terreno que antes ele atravessava correndo, agora era uma muralha invisível. Cada centímetro era conquistado com o peso do próprio corpo. Ele cravava os dedos na neve, puxava-se para frente, ofegante, deixando um rastro vermelho que riscava o branco como uma assinatura trágica da batalha. Os alemães já estavam próximos o suficiente para que suas vozes fossem ouvidas. Ordens curtas, rápidas, em alemão, ecoavam pela encosta, misturadas ao som das botas avançando sobre a neve. Eles estavam em formação, cautelosos, varrendo o terreno com os olhos. Procuravam sobreviventes, procuravam qualquer movimento, e encontrar um médico brasileiro sozinho, debilitado, cercado por feridos, seria o desfecho perfeito para eles. Mas Álvaro não olhou para trás. Não desperdiçou nem um segundo avaliando sua própria morte iminente. O corpo dele estava tremendo, mas a mente estava fixa numa única ideia: salvar o último homem. Nada mais importava. Quando finalmente alcançou o soldado, percebeu que o ferimento era terrível. O rapaz tinha sido atingido no tórax e respirava com dificuldade, cada inspiração produzindo um chiado assustador. O sangue borbulhava na ferida, sinal de pneumotórax. Álvaro sabia o que precisava fazer, e também sabia que aquilo exigiria precisão absoluta. Justamente quando sua visão estava borrada, quando a dor o consumia, quando ele tinha apenas uma mão funcional e mesmo ela tremia como se fosse de papel, ele se ajoelhou ao lado do homem, apoiando o corpo na árvore caída. A mão tremia tanto que ele precisou respirar 2 vezes, profundas, forçando os pulmões a obedecerem. O soldado abriu os olhos apenas por 1 segundo e murmurou: "Doutor, eu tô com frio." "Fica comigo", respondeu ele, apertando o ombro do ferido. "Eu vou te ajudar a respirar." Fez a incisão com a pequena lâmina e, guiado pelo toque mais do que pela visão, posicionou a válvula improvisada que havia deixado no bolso do casaco. Era um dispositivo simples, mas essencial para impedir que o pulmão colapsasse. Normalmente, a instalação seria feita com calma, com instrumentos limpos e 2 mãos firmes. Ali, era feita por um homem mutilado, sangrando, cercado por inimigos e prestes a desmaiar. O chiado diminuiu. A respiração do soldado estabilizou, apenas o suficiente. Não era cura, era sobrevivência. Era o limite entre a vida e a morte sendo segurado pela ponta dos dedos. E então, pela primeira vez, o médico caiu de costas na neve, incapaz de permanecer de joelhos. O mundo girava em volta dele, uma espiral de branco e vermelho. A respiração estava curta, o coração batia irregularmente. Ele já não sabia se seus olhos estavam abertos ou se era apenas o brilho do sol refletindo na neve. Quando piscou, viu sombras se aproximando, vazias, altas. O brilho do metal dos capacetes. Eram eles. O pelotão alemão inteiro avançando, fechando o cerco. Um dos soldados apontou o fuzil diretamente para ele. Outro fez um gesto circular com a mão, mandando verificar os corpos brasileiros. O silêncio era tão pesado quanto o ar gelado. E naquele instante, nenhum dos feridos podia lutar. Nenhum podia se levantar para defender o médico que acabara de salvar suas vidas. Eles estavam vivos, mas vulneráveis. E ele também. O fim parecia inevitável, mas surpreendentemente não veio. Em vez disso, o alemão que liderava o grupo parou diante do médico. Observou-o por alguns segundos. Longos, tensos, imprevisíveis. Viu o casaco encharcado de sangue, o coto embrulhado em pano, os instrumentos espalhados pela neve, o rastro vermelho até cada ferido. O oficial respirou fundo. E então fez algo que nenhum soldado brasileiro ali, nem mesmo Álvaro, esperaria. Ele baixou o fuzil. Não apenas isso, ele fez um sinal para que os outros também baixassem. Em segundos, dezenas de armas que estavam apontadas para o médico foram abaixando lentamente, como se obedecessem a uma regra invisível, ancestral. A regra de que existem atos na guerra que transcendem a guerra. Álvaro piscou, confuso. As vozes alemãs ficaram mais suaves. Um deles, mais jovem, aproximou-se e disse em inglês:
Você salvou todos eles? Sozinho? Mas Álvaro mal conseguiu responder. Estava consciente apenas pela força da vontade. Sua boca abriu, mas não saiu som. Não precisava. O estado dele dizia tudo. O comandante alemão observou-o com expressão indecifrável. Não havia ódio ali. Não havia raiva. Havia algo raro em um campo de batalha. Respeito. Um respeito tão profundo que, por um momento, anulava o próprio contexto da guerra. Foi então que o inesperado aconteceu. O oficial alemão virou-se para seus subordinados e, em voz firme, ordenou: "Ninguém toca nesses homens. Eles lutaram e ele..." Apontou para o médico. "Ele é um verdadeiro soldado." Os alemães assentiram e, surpreendentemente, começaram a se afastar recuando pela encosta. Não era retirada por medo. Era algo diferente. Algo que fazia sentido apenas para homens que tinham visto, com os próprios olhos, um sacrifício tão extremo que nem o inimigo poderia desonrar. Quando o último deles desapareceu entre as árvores, Álvaro ficou só com seus homens. Um dos feridos murmurou, quase rindo: "Doutor, você..." Espantou os alemães, só na coragem. Mas o médico não ouviu. Ele finalmente apagou. Seu corpo tombou para o lado, vencido pela dor, pelo frio, pela perda de sangue. A neve o recebeu como um travesseiro silencioso. E tudo ficou escuro. Álvaro acordou com a sensação de que estava sendo puxado. A princípio pensou que os alemães tinham voltado. Tentou abrir os olhos, tentou erguer a mão, mas o corpo não reagia. Era como tentar mover uma pedra com o pensamento. A dor tinha desaparecido, substituída por uma dormência espalhada pelo corpo, como se ele estivesse flutuando. Uma voz familiar rompeu a escuridão: "Doutor! Doutor, aguenta firme! Ele está respirando! Levanta mais um pouco!" Não era alemão. Não era inimigo. Era a voz de um praça brasileiro. Álvaro conseguiu abrir os olhos o suficiente para ver vultos verdes, não cinzentos. O casco do exército brasileiro, a braçadeira da FEB, o cheiro de pólvora misturado ao de adrenalina. O grupo de resgate finalmente tinha chegado. 2 soldados o carregavam numa espécie de maca improvisada, feita com um cobertor e pedaços de madeira. Outros vasculhavam a área, encontrando os feridos que ainda estavam vivos. Vivos porque ele, sozinho, havia lutado contra o tempo, contra o frio, contra o próprio corpo para mantê-los assim. "Meu Deus do céu!" murmurou um sargento ao ver o coto envolto em tecido. "Ele fez isso sozinho?" "Não só fez", respondeu outro, "como ainda salvou mais gente depois." A respiração de Álvaro ficou pesada. Ele tentou falar, tentou explicar, quis perguntar pelos homens, quis garantir que cada um deles estava bem. Mas a voz não saía, apenas um sopro quebrado. Um dos soldados percebeu e colocou a mão em seu ombro. "Tá tudo sob controle, doutor. O senhor já fez demais." Antes que apagasse de novo, Álvaro ouviu uma frase que ficaria gravada em sua memória para sempre, dita por um soldado que o observava com admiração genuína. "Se existe santo na guerra, hoje eu vi um." A evacuação foi lenta, difícil, envolvendo escalada, descida e longas horas de caminhada. Os alemães não voltaram, talvez porque entenderam que não havia glória em atacar homens sem condições de lutar. Talvez porque perceberam que quem estava ali não era apenas um médico, era um símbolo vivo daquilo que a guerra mais teme: coragem que beira o impossível. Quando a equipe de resgate finalmente alcançou a base, médicos americanos e brasileiros se reuniram para tentar salvar o próprio Salvador. A amputação improvisada tinha sido eficiente o suficiente para evitar hemorragia fatal, mas os riscos eram enormes: infecção, choque hipovolêmico, falência orgânica. Ainda assim, o corpo de Álvaro resistiu como se tivesse feito um pacto com a vida. Nas horas seguintes, ele oscilou entre consciência e delírio. Viu sombras, viu luzes, ouviu passos, ouviu vozes perguntando: quem fez isso com ele? E sempre alguém respondia: ele mesmo. Quando voltou totalmente à consciência, já estava deitado, quente, limpo, com bandagens novas e o braço esquerdo coberto até o ombro. Ao seu lado,
Um oficial da FEB o aguardava. Doutor, disse o oficial com um sorriso lento que misturava alívio e pura incredulidade. O senhor salvou 12 homens, sozinho. Álvaro piscou, engoliu seco. Eles estão bem? O oficial assentiu. Estão vivos por sua causa, todos eles. Um silêncio pesado tomou conta da enfermaria. Não era silêncio de luto, mas de algo ainda mais raro. Respeito absoluto. E tem mais, continuou o oficial. Recebemos relatos. Os alemães tiveram chance de acabar com vocês. Mas recuaram. Álvaro franziu a testa. Por quê? O oficial sorriu de lado, como quem ainda tenta entender o próprio relato. Porque, segundo eles, um homem que dá a própria mão para salvar os outros merece viver. Álvaro fechou os olhos, não porque queria dormir, mas porque aquela frase o atingiu de forma profunda. Não era vaidade, não era orgulho. Era apenas a confirmação de que o sacrifício não tinha sido em vão. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. A dor, agora controlada, vinha em ondas suportáveis. A ausência do braço era um peso emocional difícil de ignorar, mas também era um troféu silencioso de algo que ninguém mais no fronte poderia dizer. Ele tinha vencido a guerra de uma forma que soldado nenhum vence, salvando vidas em vez de tirá-las. Os feridos que ele tinha tratado passaram um por um para agradecê-lo. Alguns choraram, outros riam nervosos, repetindo frases como: Doutor, eu devo minha vida ao Senhor. Se não fosse você, eu estava lá na neve até agora. Difícil acreditar, o Senhor operando a gente daquele jeito. E Álvaro respondia sempre da mesma forma, com a humildade de quem não salvou vidas por glória, mas por dever. Eu só fiz o que precisava ser feito. Quando a guerra terminou e ele voltou ao Brasil, Álvaro foi recebido como herói. Reportagens foram escritas, cerimônias foram organizadas, mas ele sempre minimizou sua própria proeza. Nunca falou sobre coragem, nunca falou sobre sacrifício. Dizia apenas: eu não tive escolha. Eles precisavam de mim. E talvez esse seja o ponto. Muito mais do que um ato heróico, o que Álvaro fez naquele dia foi um ato profundamente humano. Ele não viu inimigos, não viu números, não viu estatísticas. Ele viu homens feridos e decidiu que a vida deles valia mais do que a dor dele. E pagou o preço com o próprio corpo. Seu nome ficou registrado como um dos maiores exemplos de bravura da FEB. Um médico que, em meio à brutalidade da guerra, fez algo tão além do esperado que até os inimigos reconheceram sua grandeza. Um homem que perdeu uma mão, mas salvou 12 vidas, e que por isso jamais será esquecido.